reflexão diária do Evangelho. Hoje, extraído de João, capítulo 10, dos versículos 31 ao 42. Estamos no tempo comum do calendário litúrgico da Igreja, que se estende desde o tempo natalino ao tempo pascal, tempo da Páscoa, que é o período mais forte dentro da liturgia da nossa Igreja. Percebe-se ultimamente que todos os evangelhos, inclusive o de ontem, de antes de ontem, todos recentemente, narram perseguições a Jesus. É um tempo fortíssimo. Esse tempo comum se estende à preparação da Páscoa. O Evangelho de hoje também dá continuidade a esta narrativa com conteúdos bem fortes nesse tempo comum da liturgia. Isso se dá pelas atitudes de Jesus, que são bastante contundentes, são bastante relevantes na implantação do reino de Deus aqui na terra. A implantação do reino de luz que substitui o reino das trevas. E isto, logicamente, mexe muito na ferida do diabo, do inimigo número 1 de Deus. E também nosso inimigo número 1. Então o que acontece? Mexendo na ferida do demônio, o maligno então percebe que a ação de Jesus, o objetivo de Jesus é exterminar o reino das trevas. Assim continua a dificuldade de Jesus na implantação do projeto de Deus. E as obras de Jesus testemunham o poder de Deus nas pessoas. Então o maligno percebe que Deus está tirando o privilégio dele ser dono das pessoas. E nesse tempo acontece então que as pessoas invejosas não admitiam naquela época e hoje também. Essas coisas de Deus, nós vemos aí no mundo da política, da esquerdalha, falando contra os princípios, contra os valores, eles não admitem, alegando que Jesus blasfemava naquela época. Aquele povo, o mesmo povinho da política, de contra, também dizia que Jesus blasfemava, dizendo ser, porque ele dizia que era o enviado de Deus. Ele não aceitava que Jesus era o Deus vivo no mundo. Por isso, pegavam em pedras para apedrejá-los aqui neste evangelho de hoje. E queriam apedrejar Jesus de qualquer forma. Armava armadilhas com palavras, um jeitinho manso de falar, para pregar, para fazer como uma arapuca, para que Jesus caísse na armadilha e pudesse assim incriminar Jesus. Jesus, no entanto, se referindo à própria Escritura, ele afirmava: vocês não viram lá dizer? Por que vocês estão se escandalizando por eu dizer que sou filho de Deus? E que Deus está em mim e eu estou em Deus. Não está escrito nas Escrituras que os homens são deuses? As pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus são deuses? Então por que vós
estão tão escandalizados. Ora, se ele realizava as boas obras do Pai, se ele fazia prodígios e milagres em nome do Pai, em nome de Deus, por que não acreditar que ele era Deus? Como não acreditar que Jesus era o verdadeiro enviado de Deus se ele fazia obras extraordinárias, maravilhosas? Se até os homens a Escritura se refere como sendo deuses, aqueles que escutam a palavra de Deus são deuses. A Escritura afirma isto. Que até isso a Escritura fala, pelo simples fato de escutarmos a palavra de Deus e pô-la em prática, já somos deuses. Imagine aquele que faz as obras de Deus, que é Jesus Cristo. As coisas de Deus são difíceis de ser acolhidas com a mentalidade humana. Eu vejo aqui minhas pregações no Evangelho. Meia dúzia de gatos pingados me assistem os vídeos. Quando se fala de Deus, são difíceis as coisas. A mentalidade do homem é muito pequena. Transcendem a ideia e o pensamento do homem. As coisas maravilhosas e imensuráveis de Deus. O homem se apega ao superficial e transitório e não assimila a mensagem que vem do céu. Porque é limitado. Porque é pecador. O pecado não deixa o homem enxergar. Ele não consegue assimilar os mistérios que vêm do coração de Deus. Ele não consegue ser acessível às inspirações do Espírito Santo. Por isso, precisamos urgentemente nos conscientizar de que a palavra de Deus diviniza a nossa humanidade e nos motiva também a realizar as obras do Pai. Isto acontece na nossa vida quando nos propomos a fazer algo de bom. Estamos a serviço do reino de Deus, sendo guiados pela sua palavra e vivenciando o Evangelho que Jesus veio nos transmitir. Nessas circunstâncias, então, meus irmãos, as pessoas também não nos olham pelo que fazemos de bom, mas pelo que parecemos ser. As pessoas enxergam aquilo que fazemos errado, mas o que fazemos de bom faz vista grossa. Não percebem e nem falam. Não enaltecem só aquilo que fazemos errado. Principalmente quem pertence a uma igreja, desenvolve algum trabalho dentro da igreja. Só vê os defeitos, só aponta os defeitos. Isto é, nos julgam pelas aparências. As aparências se enganam, e muito. Em razão disso, despertamos a inveja e os despeitos de pessoas que não compreendem o verdadeiro sentido daquilo que empreendemos. O cara quer se aparecer, fica falando lá na igreja, dando palestra, olha, engajado nos movimentos da igreja, e todos os caras que gostam de pedestais, então só criticam esse lado, não vê o coração da pessoa como Deus vê. Precisamos então ter cuidado, se também a nossa caminhada não estamos nos detendo em coisas superficiais.
os julgamentos vãs. Por isso, não assumimos Jesus como Senhor da nossa vida. Quando nós seguramos apenas o artificial, quando nós seguramos apenas o superficial, aquilo que criamos com superficialidade, e esquecemos-nos do essencial. E ficamos parados no superficial. Então, perdemos o foco de que Jesus veio na terra nos salvar e nos trazer a vida nova. Por isso, continuamos na mesmice, porque não caímos na real para mudar, transformar, viver uma vida nova. Entretanto, aqueles que acreditam, aqueles que assumem Jesus Cristo como o enviado, que creem friamente, positivamente, que Jesus é o Filho de Deus, têm a sua vida transformada. Você sabia que Deus quer ver em nós a refletida imagem do seu Filho Jesus? Um imenso abraço fraterno a todos.